Então, pessoal, vamos lá então? Vamos discutir? Eu me ofereci para falar tecer algumas observações a respeito desse texto, né? Estou partindo do princípio que cada um aqui leu, né, essa introdução, e, e em razão disso não vou fazer um resumo do texto, porque ele tem muitos elementos interessantes, né, que no decorrer aqui da minha fala eu vou até pontuar. Em termos de cronologia, esse texto o próprio Carl Schmitt, no prefácio, da obra, ele diz que é baseado em 2 palestras que ele proferiu em 1962. Então, temos aqui já 62 anos, praticamente, né, dessa obra, né, da concepção, né, depois a publicação no ano seguinte. E Carl Schmitt, ele já no item 1 dessa introdução, ele faz um marco, dizendo que o ponto de partida dele para a reflexão a respeito dessa figura chamada partisã é a guerrilha travada pelo povo espanhol, lá no início do século XIX. É uma guerrilha contra a invasão napoleônica na época, e essa guerrilha foi uma guerrilha irregular, não era um exército, então eram as pessoas em cidades, estavam lá se defendendo, estavam tentando atacar Napoleão. Então ele parte dessa premissa, né, olha, detalhe, porque ele coloca o seguinte: o exército de Napoleão era o mais evoluído tecnicamente, isso não é só de Napoleão. Carl Schmitt faz a conexão com a Revolução Francesa. É um outro detalhe que eu peço para que vocês atentem, tá? As palavras de Schmitt não são palavras assim sem uma intenção. Tem uma intenção, sim, né? Então ele diz que o partisã ele combate de uma forma irregular, né? E essa irregularidade é a característica. E o que é o regular? É o exército estatal, treinado, que está aí habitualmente adquirindo novas técnicas, né? Tem os equipamentos, a princípio, modernos, né? Então, a característica do partisã, e lá no item 2, ele vai até pontuar essa questão, né, do próprio termo partisã, que na língua alemã significa partidário, né? Mas em que outras línguas, né, principalmente latinas, tem um outro significado, um significado de até adjetivo, né? Algo que não é assim, que está assim no partido, engajado. Mas o importante aqui é termos em mente que dá para absorver assim logo de início que o partisã ele tem essa ideia do guerrilheiro, né? Do guerrilheiro, daquele que não está conectado ao Estado, não faz parte de um exército, mas ele está aí lutando, né? Está lutando. E no caso aqui do ponto de partida, né? Ele optou por considerar essa guerrilha espanhola lá do início do século XIX, 1818, né? Ele fala até 1813 que teve essa guerrilha, né? Napoleão foi derrotado em 1815, em Waterloo, se eu não estiver enganado. Então foi um período curto aí, né? Mas foi uma guerrilha muito importante que chamou a atenção, né? E que se diferenciou, né? Segundo Schmitt, de outras guerrilhas na Prússia, na Rússia, né? Carl Schmitt, ele coloca até o romance de Tolstói, o grande romance
Guerra e Paz, em que Tolstói relata essa resistência russa à invasão napoleônica, né? Carl Schmitt colocou isso aí como que passou uma força mítica e Tolstói, ele não era um anarquista, mas esse relato dele serviu como base para anarquistas, né, futuros, e inclusive até para os bolcheviques, né, foi um mito, né, criado, né, mas para Schmitt, essa guerrilha irregular, ampla na Espanha, é o ponto de partida. E aí ele coloca também, dentre outros aspectos aqui, que não existe antigas teorias do partizan em relação a modernas teorias, né? Ele diz que ele toma por base o direito bélico, o direito internacional europeu até aquela época, que não há um lugar para o partizan no sentido moderno, né? Porque ele tenta pontuar que essa teoria que ele está colocando é uma teoria já em que realmente tem uma força, né, é importante, e que a guerra ela é uma prerrogativa do Estado, e esse partizan sempre fica marginalizado. O partizan visto como um guerrilheiro, né, irregular, e, essa irregularidade é uma característica desses combatentes, né? Eu vou fazer uma nota aqui. Quando eu comecei a ler esse texto, eu não consegui evitar a lembrança de um filme que eu assisti há muitos anos atrás, muitos, que chama Roma Aberta, Roma Cidade Aberta, de Roberto Rossellini. Um filme do início da década, logo depois, foi filmado depois do fim da guerra, da Segunda Guerra, e esse filme, ele aborda a resistência dentro de Roma em relação à ocupação nazista e também aos militares e policiais fascistas, né? Foi uma, uma resistência, ou seja, foi um combate partizan, né? E só que contra alemães, contra fascistas, né? Então é uma nota, né? Eu tenho que rever, eu reassistir esse filme, que é realmente uma obra de arte. Rossellini, ele consegue colocar esse ambiente, né? Consegue colocar essa defesa da terra, essa defesa da cidade, essa tentativa realmente de buscar a expulsão pelos meios que as pessoas tinham, né? Um combate partizan, né? Não sei por quê, porque Carl Schmitt não colocou esse detalhe aqui. Roma foi declarada cidade aberta, só para encerrar essa nota. Roma foi declarada pelos aliados cidade aberta, ou seja, não se ataca a cidade de Roma, não joga bomba lá, em linguagem vulgar. Então, Roma ficou imune a bombas, a bombardeios, não teve absolutamente nada. E as razões, né, são mais em respeito aos monumentos, senão não ia ter nada lá, né? Não ia ter absolutamente nada. O resto do Coliseu já ia, né? Já hoje seria um amontoado de pedras lá. Mas dentro da cidade estava acontecendo uma guerra de guerrilha, né? Uma guerra partizan, um combate partizan, né? Então, é só uma observação de que eu lembrei desse filme, né? E pretendo reassistir e recomendo, viu? Recomendo para vocês. Agora retornando aqui ao texto, né, em que ele traça aqui nos horizontes das considerações dele, em que ele procura discorrer a respeito dessa teoria moderna, antiga, sobre o partizan, e aí ele cita Tolstói, né, como vocês puderam ver, e aí ele até coloca
que na Segunda Guerra, que chamou atenção, que eu acho também importante, né, destacar, né? Segunda Guerra Mundial contra a Alemanha, Stalin retomou aquele mito do partisã russo, né? Uma forma de dominação, de buscar mais domínio, é o que se dá para deduzir aqui, né? A serviço da sua política mundial, né? E aí ele coloca, Schmitt pontua que esse fato significa um estágio, né, novo para o efeito partisã, e, e que encontra em Mao Tse-tung, né, o líder da Revolução Chinesa, 1900, na década de 40, né, que saiu vitoriosa, como um início, um marco inicial. O item 3 do texto, que aqui realmente é o item, é o cume, né, dessa parte, que é o conceito do partisã. O termo partisã e seu conceito. Aqui é muito interessante termos em mente que o próprio Carl Schmitt reconhece que o conceito vai sendo mudado também, especialmente do partisã, não tem como. E vai havendo uma alteração, né? Ou seja, essa compreensão, essa imagem que se tem a respeito do partisã, né? Visto como um guerrilheiro, um combatente. E Carl Schmitt, ele procura dizer que, para a teoria dele, é recomendável especificar alguns elementos característicos, né? E critérios, porque senão a discussão fica muito abstrata e fica infinita, não para nunca, né? Então, quais são? O primeiro elemento que Carl Schmitt coloca: partisã, um combatente irregular, né? Segundo elemento, o engajamento político do partisã frente a outros combatentes. Por exemplo, um mercenário. O partisã não está recebendo benefício. É algo dele. É ele que está se colocando em combate. Ninguém está incitando ele com algum benefício, com alguma vantagem. Então, esse é o segundo elemento muito importante ao ver pela teoria de Carl Schmitt, né? O partisã, segundo Schmitt, ele combate em uma frente política, e é precisamente o caráter político da sua ação, da ação do partisã, que confere validade ao sentido original do termo partisã, né? A palavra partisã, segundo Schmitt, deriva de partido e remete ao vínculo com um partido ou grupo beligerante, politicamente ativo ou de alguma forma em combate. E aí Carl Schmitt prossegue discorrendo a respeito do significado dessa palavra partisã em alemão, que significa partidário, e aí ele diz que nas línguas latinas a palavra pode ser empregada como substantivo ou adjetivo. Por exemplo, no francês fala-se inclusive do partisã de uma determinada opinião, em resumo, uma designação bem geral e ambígua, converte-se de repente em uma palavra de alta política. Então, observe que o termo partisã, ele pode ser, você compreendendo ele como partidário, e aí você pode até falar, ele é partisã da teoria, da tese, da proposta, né? Mas o sentido teórico de Carl Schmitt é o outro, é o sentido do combate, é o sentido da violência, é o sentido do engajamento político. Então, é um outro deslocamento de sentido que é muito importante a gente ter em mente, porque há uma confusão mesmo. Partisã, por aí, se fala em várias acepções, e a gente precisa tomar cuidado com isso. Um ponto também
que é importante aqui, que eu gostaria de destacar, só um minutinho aqui, porque eu não fiz roteiro, viu? Mais uma vez. Além do engajamento político, tem o que Carl Schmitt chama de uma mobilidade, aumentada, né, o Partizan, ele busca utilizar armas mesmo, faz um combate ativo. Carl Schmitt destaca isso como uma acentuada mobilidade do combate ativo. Ô, Paulo, Oi, pode falar, pode. Só uma coisinha, assim, aproveitando o gancho que você deu, né? É legal, é curioso isso, que dentro desses critérios, né, um ponto que vai aparecer lá pelas tantas é a ligação, isso que ele está propondo de uma teoria, né? A ligação com o solo, né? Até ele vai citar, eu estava tentando encontrar, porque assim, na sequência falar. Desculpa. Não, mas obrigado. Porque ele vai falar justamente, tem uma passagem que é bem interessante, assim, né? Como que vincula isso às lutas anticoloniais, né? Vai dizer, enquanto existir luta anticolonial, vai ter um partizan ali, né? Enfim. Mas é bem curioso esse ponto, assim, só para ler uma passagem, né? Deixa eu só colocar aqui para vocês. Porque ele dá, inclusive, os exemplos, né? Que é aquilo que você estava comentando, né? Está na página 368. Ele vai dizer assim, né? Mas também as lutas partisãs da Segunda Guerra Mundial e dos anos que se seguiram na Indochina e em outros países, caracterizados o suficiente com os nomes de Mao Tse-tung, Ho Chi Minh, Fidel Castro, dão a perceber que a ligação com o solo, com a população autóctone e a peculiaridade geográfica do país, montanha, floresta, selva, deserto, permanece atual sem alteração alguma. O partizan está e permanece separado não apenas do pirata, mas também do corsário, do mesmo modo como permanecem separados terra e mar, como diferentes espaços alimentares do trabalho humano e conflitos bélicos entre os povos, né? É aqui que vem depois esse ponto, né, da luta anticolonial, etc. Né? E aí depois ele vai até chegar a dizer, porque assim, enfim, tá ali no pleno Guerra Fria, né, a todo vapor e tal, e ele associa isso, né, enfim, os modos de luta pode se dar de várias formas, né? Então ele vai falar até do sabotador e do espião, que o sabotador já era um modo de luta também do partizan, enfim, que está ali inserido nisso, né? E veja, esse último ponto que o Paulo comentou, né? Sobre o uso de armas, né? Que pode se dar de várias maneiras também, né? Inclusive esse desenvolvimento técnico-bélico, como o Schmitt vai dizer, né, que está associado técnico-militar, né, associado o desenvolvimento técnico com o militar, é usado também pelo partizan, é apropriado por ele também. Né? Apesar de ser irregular, né, essa coisa assim, mas ainda assim, digamos assim, a técnica é usada. Né, ela é usada, tá inserida, né? E aí, enfim, mas não vou adiantar, tem uns critérios aí que o Paulo estava comentando. Desculpa, Paulo, foi só porque os exemplos deles são muito bons, né? E ele vincula como essa digamos assim, o partizan, a atuação dele está vinculada também ao solo, né? Ao solo da qual, enfim, você comentou o filme, né? Então, Roma, então, tem alguma coisa ali, porque esse que é o ponto, veja, por que é um parêntese ao conceito político, né? É o ponto da intensidade. Aqui é a luta levada ao limite, né? O cara vai para o partizan, às vezes é um sujeito que não tem um treinamento militar, quer dizer, no mais às vezes não tem, né? Às vezes é o sujeito que, enfim, que abandona a sua vida assim e se coloca à disposição para destruir o inimigo, mas também para morrer. Né? O sujeito diz, sai da casa, da lojinha dele e diz assim, quer saber? Não. Né? Então tem alguma coisa ali que aglutina e que coloca em movimento, que é isso, essa intensidade do engajamento, que esse estopim que vai levar o cara para o limite mesmo. Né? Mas enfim, é só para fazer um comentáriozinho, só para trazer uma passagem. Não, eu agradeço, viu? Aliás, eu peço para todo mundo aí, por favor. Isso aqui não é uma aula
a respeito, né? Então, é só alguns comentários que eu estou trazendo sobre o texto. Estou tentando preservar minha opinião ao máximo para não ficar aproveitando o momento aqui, ficar colocando o que eu achei, deixei de achar, dúvida. A respeito desse quarto elemento, que é a conexão com a Terra, né? Carl Schmitt, ele afirma que esse quarto elemento característico do autêntico partisão, ó, observe. Segundo Schmitt, para você chegar ao conceito do partisã, você tem que perseverar nesse foco que é há um partisã autêntico. Então, o conceito precisa chegar nessa autenticidade. E aí, Carl Schmitt, ele cita um outro autor, Rover Zamora, que esse autor colocou o caráter telúrico como um elemento característico desse partisã autêntico, tá? Esse partisã autêntico. E aqui, Carl Schmitt, ele se apropria desse elemento e discorre a respeito dele, né? Esse caráter telúrico, ou seja, essa conexão com a terra, com o solo, com o espaço geográfico onde esse combatente está e ele faz essa defesa pegando em armas contra o inimigo invasor e que leva essa inimizade ao extremo, né? Então, isso aqui é muito importante esse é um elemento muito importante para Carl Schmitt, no sentido de caracterizar o autêntico partisã, tá? Eu só estou pontuando essa autenticidade porque há realmente uma vasta compreensão a respeito do que pode se considerar como partisã, combatente, insurgente, e isso então, Carl Schmitt é que procura organizar isso colocando numa teoria para que a gente possa compreender o que é efetivamente um partisã, né? Ele tem essa característica, não é característica, o partisã ele é um autóctone daquele local, daquela região, então por isso que ele está conectado àquela terra, ele faz essa defesa da terra, e esse é o caráter telúrico, né? Telúrico dessa conexão com a terra, com o espaço geográfico, o solo onde vive o partisã, né? Então, aí, só para finalizar, que eu acho que eu já falei muito aqui já, e o objetivo é ser o facilitador, né? Um pouquinho, pelo menos colocar algumas coisas aí, e não ficar falando. No item quarto, ele já procura, né? Fazer um voo, né? Sobre a situação do direito internacional, né? E aí ele, dentre outras, dentre tantas colocações aqui relevantes, né? O que eu destaco assim para que vocês reflitam cada vez mais, né, no direito internacional, mais categorias de participantes em guerras são agora consideradas combatentes. Isso segundo Schmitt. Schmitt afirma também que a diferença dos partisãs, né, todo esse povo aí combatendo mundo afora, no sentido de combatentes irregulares e não equiparados às tropas regulares, também continua, em princípio, ainda hoje mantida. O hoje é 1962, tá? Mas eu não pesquisei a respeito, depois vocês, se alguém tiver informação, se tem alguma informação, como é que está hoje, né? Se houve alguma evolução. O partisã compreendido nesse sentido não dispõe dos direitos e prerrogativas do combatente.
pelo direito comum, trata-se de um criminoso que pode ser neutralizado por meio de penas sumárias e medidas de cunho repressivo. Interessante que Carl Schmitt até coloca generais alemães que foram julgados pelo Tribunal de Nuremberg, né, como criminosos, que foram reconhecidos como criminosos de guerra. E isso dá isso ultrapassam, ele faz essa conexão, como eu posso dizer aqui, esse é o mal de não ter roteiro, né? Mas o que eu pontuo aqui, Carl Schmitt, ele faz uma similaridade aqui entre o Partizan e esses generais. Isso precisa ser também refletido, porque eles foram, os partisãs são considerados, a princípio, como criminosos. Esses generais, pelas atrocidades, pelo que eles fizeram, né, foram considerados criminosos também. Então, é uma espécie de equiparação, entre aspas, tá? Bom, então, tem algumas. Ele fala sobre risco, situação arriscada, envolvendo a atitude, a atividade que o partisã se propõe a fazer, né? Agora, eu só finalizo dizendo, perguntando para vocês, e o hoje? O partisã, ele pode ser identificado? Nesse mundo digital que vivemos, né, em que existem ativistas, hackers, né? Inclusive tem um termo para essas pessoas, hacker activism, né? Em inglês, eu não sei a pronúncia, hacker activism, ou seja, são pessoas que procuram fazer um combate virtual, né? Então, essa teoria do partisã, ela pode evoluir nesse sentido para abarcar também combatentes virtuais, né? Então é uma pergunta que eu deixo no ar, né? Para que a gente possa também trazer esse texto 62 anos no mínimo para frente e ver se ele traz para nós pistas, orientações no sentido de caminhos para teorizar a respeito disso, nesse mundo atual que a gente está vivendo, que é um mundo tecnológico, altamente tecnológico, virtual, e que combate IA, né? A gente está vendo por aí. Então é isso daí, gente. Eu só peço desculpas aí, mas eu preferi mais uma vez ficar falando sem roteiro para ver se eu também apreendi alguma coisa do texto. E agora vamos para as discussões aí. Gente, quais são as observações? Vamos lá, Caião. Ô, Fala Paulo, alguma coisa aí, Felipe. só agradecer, Paulo, primeiro, né? Muito, muito boa mesmo a sua apresentação aí, muito, muito legal. Até tinha separado uma outra passagem aqui, quando você estava comentando justamente desse ponto final do direito internacional, né? Essas nomenclaturas, por exemplo, beligerante e tal, o Schmitt está dizendo como que essas coisas vão chegando, né? E no caso do partisã, ele vai dizer, olha, essa discussão ainda é atual porque o partisã ainda rompe com tudo isso, né? Ainda é uma coisa incerta, por isso que uma teoria do partisã se faz necessária e tal. Então, ele está caminhando nesse sentido, né? E aí tem ele vai dizer lá para o final da introdução, né? Eu vou colocar aqui para vocês, que é uma coisa curiosa, que ele fala a manutenção da ordem enquanto a população está ocupada. E só uma coisa, né? Então, veja, ele escreveu isso aqui em 62? 62, né? Veja, então, o que está acontecendo todo esse período ali, né? 62, um pouco antes, então, Argélia e tal. Então, ele está vendo esse monte de enfim, conflitos ainda, né? E a associação que ele faz, inclusive, com a Guerra Fria, né? Que aí o método partisano vai ser outro, né? Vai dizer. Por isso que é curioso isso que você comentou, né? Wikileaks, enfim, esses métodos de
de se contrapor, né, a Assange, enfim, que é claro, né, os critérios, dentro dos critérios que ele está pondo, é uma teoria, né, então talvez formas outras não se enquadrariam, né, mas ele mesmo deixa a brecha, né, de que a luta do partizan ela é diferente, ela pode se dar de várias formas, né, de várias maneiras, por exemplo, ele diz da Guerra Fria, né, por meio do espião e aquela coisa toda, né. Essa passagem aqui, né, a proteção à população civil no território militarmente ocupado constitui proteção para vários lados. A potência ocupante tem um interesse em que, no território militarmente ocupado por ela, reine a tranquilidade e a ordem. Aquelas categorias que a gente conhece no caso, né? Persevera-se na ideia de que a população do território ocupado, embora não esteja obrigada à fidelidade, ou esteja, por outro lado, à obediência para com as prescrições da potência ocupante admissíveis pelo direito bélico. Mesmo os funcionários públicos, inclusive a polícia, a polícia não aparece muito no texto do Schmitt, né? Isso é uma coisa que a gente teria que. Bom, devem continuar o seu trabalho de forma correta e ter um tratamento adequado. É como se fosse assim: olha, a polícia, no caso da ocupação, ela está a serviço dos que estão ali ocupando, né, para garantir a ordem no interior do Estado. O todo é um compromisso difícil e penosamente equilibrado entre os interesses da potência ocupante e aqueles do adversário de guerra. O partizan perturba esse tipo de ordem no território ocupado de uma forma perigosa, não apenas porque seu verdadeiro campo de combate se encontra por detrás da frente inimiga, onde ele cria dificuldades ao transporte e aos esforços, mas também quando é mais ou menos apoiado e escondido pela população do território. Aí vem, né? A proteção à tal população é potencial também a proteção ao partizan, né? Os textos que ele cita, né? A população é o teu maior amigo, é justamente isso, né? O partizan não tem uniforme. No momento em que aparece um uniforme do partizan, bom, aí já cai. Então, dentro desse conceito que ele está se propondo, né? Coloca em xeque isso, né? Porque a guerra, isso ele já vinha desenvolvendo antes, né? A guerra total, enfim, você já não tem mais confrontos entre exércitos que num campo de batalha se encontram frente a frente. Não, isso aí já acabou. Né? O desenvolvimento técnico, quer dizer, a bomba ela não escolhe se ela vai cair em cima do inimigo mesmo, ou não sei o quê. Não, ela destrói tudo. Né? Então, isso ele já vinha desenvolvendo. Né? Agora, o partizan carrega também essas contradições, né? Digamos assim, esse caráter de irregularidade, enfim. Mas enfim, só para puxar o gancho aí para vocês continuarem. Né? Felipe, o pessoal, Vai lá, só uma desculpe, observação aqui. vou tirar aqui. Cada um de nós é um partizan em potencial. Isso me parece claro. Por quê? Ó, Porque diante de uma invasão, por exemplo, tem um exército chegando aqui na cidade onde eu moro, ou chegou, dominou. Eu tenho dois caminhos, basicamente, né? Primeiro caminho é aceitar, né? Aceitar as novas regras. Segundo caminho, me insurgir. Me insurgir para valer, para expulsar essas pessoas. E não é com conversa. Vai ser com atos mesmo de violência, né? Tá, tem um terceiro caminho também, que é rezar, né? Tem isso, né? Vai lá, busca lá na divindade uma solução. Mas o partizan, por isso que eu penso que esse tema do partizan, ele é um tema que atinge cada pessoa. Por mais que a pessoa seja pacifista, não vou fazer nada. Se a eu não vou dizer pátria, país, não, estou falando do lugar onde você vive, tá? Se o lugar onde que você vive foi conquistado por outro, você vai tentar, ou você vai aceitar, ou você vai reagir. E aí, reagir, a regra não tem regra, vai ser irregular. Você até pode tentar montar um grupo, participar de algum grupo clandestino, mas você vai ter que lutar com o que você tem, com o que você dispõe, né.
Eu recordo agora de uma frase antiga, né, que eu achava que tinha um sentido, né, depois um professor me falou que o sentido era outro. Quem tem boca vai a Roma. Eu achava que era aí, caminho, né. Não, esse professor me falou: "Não, é de vaiar. Quem tem boca vai a Roma". Por quê? Porque Roma conquistava e as pessoas que estavam lá estavam numa situação que queriam. Tinha gente que se havia tentativa de sublevação, de revolta, mas em qualquer momento você tinha que se preparar para dar uma vaia nos soldados lá, né. Eu achei interessante isso. Eu pensava uma coisa, depois ele me passou essa perspectiva, um tempo atrás. Mas então era isso, gente, só uma ideia solta aqui, E ele para cita também, vocês. eu acho que lá para frente, se eu não me engano, porque assim, na introdução eu não encontrei isso, né? Depois você foi relendo o resto, mas ele cita até o mesmo Vietnã, enfim, alguns exemplos né, em que em que o partizan é efetivo mesmo, né? Mesmo contra uma potência extremamente, não só o partizan, né, mas as características, digamos assim, geográficas de um país, né, como que ele está falando do solo, aquela coisa toda, né? Então, o partizan, por ter essa relação direta, por exemplo, selva, né? Então, o cara pode ter todo aquilo lá, né? Como é que toda aquela parafernália, antrax e tudo mais, só que o partizan ainda assim tem alguma coisa ali, né? E ele opera ainda com as mesmas categorias, né? O ius belli, por isso que é quase como um derivado do conceito político, né? Ele cita algumas coisas assim, né? Mas enfim, e aí? Caião? Acho que aí nesse ponto, Felipe, eu acho que no prefácio aí é importante, assim, né? Ele dizendo que não é um corolário ao conceito do político, é um trabalho autônomo, mas por quê? Porque tem uma relação direta com o problema do amigo-inimigo, né? Da inimizade. Acho que esse é o primeiro. Ele desaflui inevitavelmente no problema da distinção entre amigo e inimigo. E aí, pelo menos a forma como eu tenho lido, assim, né, esse texto, que você falou, né, foi interessante a proposta que você fez, a gente ler, de fato, comenta, claro, mas não é tanto quanto o conceito político, né, esse texto, né. E aí, talvez para a gente pensar a partir de uma questão, né, porque ele lá no primeiro tópico, quando ele localiza, né, historicamente, uma visão sobre a situação inicial, que é a guerrilha espanhola, em que o Paulo destacou, né, que ele vai dizer, onde a gente tem a imagem de como é que ele fala? Enfrentamento entre um povo pré-burguês e olha o Douglão aí, um povo pré-burguês e um exército moderno, né? Para mim tem a primeira coisa que eu penso assim, que eu vou ler esse texto, no tipo de uma questão: o partizan é a imagem da exceção concreta? Porque veja bem, ele vai dizer que o regular, o combatente regular, ele está sendo colocado em dúvida e ele é pensado a partir do partizan. Ora, a gente tem que lembrar, a exceção mostra tudo, né? Tipo, lembrar a teologia política? A norma não explica nada, a exceção é que prova tudo. Então, o Ô, que que Caião, ele... só uma notinha, assim, é legal você ter comentado isso, porque lá pro final ele vai falar isso, né? O partizan não é só alguém que está disposto a arriscar sua vida, mas aí está fora do direito. Né? Isso. Então, Me parece que o interesse aqui também, e aí o Paulo, você comentou o Paulo, né? Você vê que ele rastreia essas coisas. O Schmidt vai falar sobre a pirataria. travou O para otário vocês. já está capturado dentro da O Caião, regra. se quiser voltar um pouquinho, mano, Se travou quiser um pouquinho a voltar, sua. Caio, Não, o Partizan atacou aí a sua o conexão. corsário, quando ele faz essa no terra e mar também, né, essa relação com o corsário e a pirataria, o corsário é alguém que já navega por uma bandeira. Ele já está dentro da regra do jogo de direito internacional. O pirata escapa, né? Tipo, mesmo que esse pirata possa ter sido um corsário. Então, me parece que aqui tem, como eu sempre digo, né, não é um pensador de sistema, mas também não é um cara que está jogando aleatoriamente com conceitos, né?
Parece que aí, quando ele coloca nessa chave, né, se você olhar para o Partizan, você vai entender a mudança da regra da guerra, né, e como o direito internacional, o direito bélico, o direito de guerra, como ele fala, né, europeu, vai ter que dar conta. Ele tenta sempre o quê? Normalizar, né, tipo, regrar o negócio. Então, aqui você tem essa figura que aparece no século XIX espanhol. Tem outras possibilidades. Assim, eu sempre meio envenenado, né? Talvez pelo aquele texto do Guintermacht no livro que o último que o Roberto organizou do Carl Schmitt, né? O anjo da guarda no ombro dele. Você pensar a Guerra Napoleônica é um período que o Donoso tá assistindo, né? E aí ele vai começar então a rastrear essa chave da exceção, me parece aqui, né? Para você conseguir ver bem como que o direito internacional, vamos chamar assim, o ius belli do direito público europeu, como ele fala, né, está se alterando, você tem que olhar para o que ele está chamando de partizan, mas o que ele está querendo ver é a guerrilha, né, tipo, esse combatente que está fora da regra, a irregularidade, ou seja, a exceção. Então, o primeiro ponto aí que eu pelo menos me chama a atenção assim quando eu volto para esse texto, né? Primeiro, aí eu falei dessa questão do Donoso, por quê, né? Porque no limite ele está pensando ainda essa marcação na Espanha é porque a invasão napoleônica tem dentre as suas justificativas o quê? A continuidade da Revolução Francesa. É meio que aquela pretensão civilizatória. Ele vai até apontar um pouco para isso. Né? Um exército moderno. Isso aí não é jogado. Né? A modernidade está se colocando violentamente sobre outros povos. Parece que é um pouco por aqui que ele está querendo debater também. Né? Tipo, e tem na Espanha uma imagem de um povo que resiste, né? Que não quer, em alguma medida, essa... Tem lá as coisas de conjuntura da Espanha, mas, como ele não falou, a gente não precisa entrar, né? Então, o combatente irregular, né, que a maneira schmittiana, né, vamos reconhecer que o cara tem um talento para frases. O partizan combate de forma irregular. Ponto. O texto está explicado. Né, tipo, por isso que eu estou chamando a atenção para essa coisa da exceção. Quando o cara define assim, a exceção vai explicar a regra. Vocês vão entender melhor o direito público europeu moderno, contemporâneo dele, né? Essa pretensão de legalizar a guerra, de civilizar a guerra, né? Está colocada lá desde do século XVI, né? Hugo Grotius, Roberto Gentili, todos eles escrevendo sobre a guerra, né? Quando você olha para aquilo que está escapando, que aí por isso que a gente precisa então fazer uma teoria do partizan e aí começa essa construção histórica, né? Ele olha para a Espanha, mas no primeiro tópico ali ele vai dizer que a Rússia sempre usou. Então, desde quando a Rússia está combatendo no fronte oriental dela lá, esse personagem já está presente. Em alguma medida, ele já aparece ali. Né? Então, o primeiro... coisa que, assim, que eu, pelo menos da forma como eu costumo olhar, né, para não ficar também aqui monopolizando, é isso, assim, a gente talvez perceber como é que ele está, em alguma medida, aplicando a tese lá sobre o estado de exceção, né? A norma não prova nada, a exceção prova tudo. Então, quando Caião, você só olha... para ler uma passagem disso que está comentando, do exemplo russo, né? Na página 159, pessoal, ele vai dizer assim, ó, a história russa conhece a luta partizã autóctone contra o exército napoleônico. Aí ele dá o exemplo, né? Só para ilustrar isso com uma passagem que o Caio acabou de dizer para a gente. Né? No verão de 1812, partisãs russos, sob o comando militar, importunaram e causaram transtornos ao exército francês em seu avanço rumo à capital Moscou. No outono e no inverno do mesmo ano, camponeses russos abateram os soldados franceses em fuga, com fome e frio. Isso tudo não durou mais que meio ano, mas foi o suficiente para se tornar um processo histórico de grande efeito. Aí vai, né? Então,
Então, para ilustrar isso, né, como que ele está mostrando também a Rússia lá já tá citando esse exemplo, 1812, então está ali também. Por mais que essa aqui é uma conferência dele na Espanha, salvo engano. São conferências dele, né? Por isso que ele dá também o exemplo espanhol e tal, mas você vê que ele também está olhando para os exemplos russos também que ele insere aqui também no texto. E quando você, assim, claro que a gente vai voltar nisso, né, mas quando olha para o exemplo russo, né, parece uma hipótese de lá que vem do próprio século XIX, o Anjo da Guarda falando, e veja que ele não hesita em colocar os russos na chave do anarquismo. Tipo, desde dos literatos, né, lembrar o Dostoiévski, que é o anarquista da literatura lá no catolicismo romano, que ele comenta o Grande Inquisidor, e aqui é o Tolstói, que vai aparecer como alguém desse espírito anárquico russo. Então, e se é assim, se o Partizan é essa figura que põe em dúvida a regularidade que o exército moderno representa, você está colocando, me parece, né, a forma como eu li isso também no meu trabalho de pesquisa agora recente, a Rússia é o espírito que escapa da Europa, como ele fala no catolicismo romano, e que a ameaça, ou seja, essa ordem moderna que a Revolução Francesa está colocando, né, em alguma medida aqui, ela é não só recusada, há uma resistência a ela, e isso é feito pelo mundo, pelo universo anárquico russo, usando essa ordem, né, tipo, em alguma medida aqui. Então, mesmo ele mencionar a Guerra Fria ali não é trivial, né? Não é trivial. Você tem, vamos dizer, o choque mesmo desse espírito que quer escapar, né, como ele fala no catolicismo romano, e que ameaça, então, essa ordem que está posta aí, agora moderna, né? Ele não vai falar mais em sentido teológico, ele defender, aladonoso, né? Não é defender o reaparecimento das monarquias, não tem isso, né? Mas essa ordem liberal burguesa, lá como ele usa nos textos dos anos 20 e 30, a Rússia sempre está ameaçando em alguma medida. E aí ele vai dizer, em toda, como é que é? Não com a primeira parte ali, ele vai dizer, em todas as guerras civis, em todas as guerras coloniais da história mundial, sempre houve manifestações de fenômenos a que se pode chamar de partisans, né? E isso é importante, porque aí você vê o cuidado, né? Tipo, ele olha para a América Latina, né? Vai falar Revolução Cubana, ele olha para a China, né? Você vê que ele tem a percepção da Rússia ainda, mas ele também observa que lá pelas tantas no texto, ele vai dizer que o problema nem é mais tão só a Rússia, é a China, é o Mao Tse Tung, né? Tipo, o que está acontecendo lá, né? Tipo, no limite dele citar texto do Che Guevara também aqui, falando da Revolução Cubana, né? Tipo, então você vê que é um cara que estava em alguma medida atento a esse ponto. Caio, posso só pegar um ganchinho rápido aí? Pelo menos eu consigo perceber algumas continuidades assim, né, que ele dá, né, do conceito político, essa preocupação em distinguir o inimigo do criminoso, o texto que a gente encerrou, né, lá no finalzinho dessa primeira parte, acho que tá, deixa eu me localizar aqui. E 57. Quer ver? Ô, Caio. Oi. Pode falou falar, do criminoso, né? Falou do criminoso, não falou ou ouvi mal? Seria interessante... do criminoso e do... Hein? Como? Do inimigo, né? Tá travando um pouquinho, Caio. O inimigo? Falaram do inimigo, como criminoso, né? Uhum. Então, seria interessante se alguém tivesse espaço, tempo, para fazer uma pesquisa, escrever um pequeno artigo, quem sabe, sobre a conexão dessa ideia da compreensão, da classificação do partisano como criminoso, em conexão com a política, com a doutrina de segurança proveniente dos Estados Unidos, elaborada também por conservadores e neoconservadores nos Estados Unidos, e que acabaram migrando para as escolas militares, propositadamente para as escolas militares norte-americanas, e de lá o treinamento feito para os militares da América Latina e Caribe e outros que tais.
Isso é interessante ver essa conexão aí, né? Este amigo que vos fala não tem condições cronológicas de levar isto a termo tão breve, então que fique a ideia para alguém com mais disponibilidade aí. Estou de olho aqui e ouvidos na medida do possível. Eu acho que é uma sugestão de pesquisa muito interessante, assim, né, ligado ao direito internacional público, né? Porque quando a gente pensa aí nesse ponto, né, Roberto, se pensar o inimigo, a ele tem que ser dada uma condição jurídica de reconhecimento de direitos, o combatente regular, né? Que vem lá dessa discussão do século XVI, né? Quando você está, em alguma medida, vamos dizer, civilizando a guerra. O Congresso de Viena, que tem essas... Isso, que ele vai citar, inclusive, né, o Congresso de Viena, né? Você tem lá a imagem do prisioneiro de guerra, né? O fora da lei, o criminoso, a ele você não precisa guardar nenhum direito. Né? Tipo, vamos a Gaza também, né? Acabamos sim, claro. chegando a Gaza também. Você citou os Estados Unidos. Quando os Estados Unidos declara guerra ao terror, ele passa a chamar todo o terrorismo de criminoso, ou seja, a ele você não vai reconhecer como inimigo de... Mesmo que você está travando uma guerra com ele, como ele é irregular, você não precisa reconhecer ele como... E é curioso, né, pessoal, porque em Gaza não existe propriamente uma guerra, é um extermínio de um país tendo como objeto uma nação, né, enfim, um espaço territorial onde vivem pessoas, e é um extermínio, não tem um exército do outro lado, não é uma guerra no estrito senso. Eu não tenho um exército formado do outro lado. Então, basicamente isso, é um extermínio, né? Então, como é que classificaria essas pessoas apreendidas, inimigos de guerra, se guerra não há? É um extermínio, né? Então... E esse extermínio, ele vai dizer, né, essa mudança da guerra aqui, né, entre o primeiro e o segundo tópicos aí da introdução, ela se legitima quando justamente você não tem mais essa imagem do combatente regular, né? Por isso que você vai, a todo momento, citando o exemplo nosso aqui de Gaza, né? A todo momento você tem um esforço de criminalizar, por exemplo, o Hamas. E aí toda a faixa de Gaza passa a ser vinculada à imagem do Hamas, né? Ou seja, você está tirando toda essa população do espectro de reconhecer como sujeito de direitos, né? Tipo, como combatentes irregulares, né? Então, o Roberto citou do Congresso de Viena, que ele lembra, está lá na 157, ó. O Congresso de Viena de 1814 e 1825, nos moldes de uma restauração geral, também restabeleceu os conceitos do direito bélico europeu. O que eu acho legal, assim, né? Quando eu dei o curso de Direito Internacional na Faculdade de Maringá o ano passado, né, eu usei esse texto, porque o Schmitt, ele não... E aí, pensando no doutorado, muitas vezes ele está trabalhado lá na paz perpétua, normativo, com o Kelsen, né, tratados e não sei o quê. E o Schmitt, ele vem pela outra chave, né, mas não, é guerra. Né, tipo, e ele não hesita, né, em usar esses termos. Né, o direito bélico europeu. Né, tipo, então, essa foi uma das mais admiráveis restaurações da história mundial. Ela teve um enorme sucesso no fato desse direito bélico da guerra terrestre, aí que o Paulo e o Felipe estavam destacando, olha lá, porque vai ter um problema com relação ao mar, né, depois, né? Continental, cerceado, dominou ainda na Primeira Guerra Mundial a prática europeia da beligerância nacional militar. O beligerante, como o Felipe falou, né, é uma figura do direito internacional público. Né? Ele tem reconhecido direitos. Você não pode exterminar o beligerante. Claro, você pode ter a questão da morte, é evidente, está numa guerra, mas quando você prende um beligerante, eles têm que reconhecer direitos de prisioneiro de guerra, né? Esse direito é chamado ainda hoje direito bélico clássico e também merece esse nome, pois conhece distinções claras sobretudo entre guerra e paz, entre combatentes e não combatentes, e entre inimigo e criminoso. Olha lá. Então, aqui ele recupera, me parece, algumas teses ali do conceito do político. Claro, ele declarou isso, ele não é um corolário, né, como vocês discutiram os últimos lá, mas é um trabalho autônomo, mas ainda tem uma ligação. Né? Tipo, então, aqui ele recupera a guerra é travada de Estado para Estado como uma guerra dos exércitos estatais irregulares, entre titulares soberanos do direito de guerra, né, o ius belli, que mesmo na guerra se respeitam enquanto inimigos e não se discriminam mutuamente como criminosos. O ponto que o Paulo perguntou com a relação digital, talvez se a gente der um passo atrás, você vai perceber que hoje, mesmo o que o Schmitt está antecipando aqui, talvez a gente pode falar até pela coisa que ele viveu, né? Quando ele foi lá
preso por ter se filiado ao partido nazista, ele estava sendo considerado um criminoso potencial e não um inimigo de guerra. Então, um combatente, né? De modo que é possível um acordo de paz, permanecendo este, inclusive, como o término normal e natural da guerra. O que quer dizer isso? Com o criminoso, você não faz acordo. Com o criminoso, não há negociação. Não há tratado de paz. Há extermínio. O Wars la loi, né, que ele usa em francês, né? Bom, Douglon tá aí, me perdoe, o meu francês muito ruim, Douglon. O fora da lei, né? Tipo, o sujeito que está... eu acho que essa conexão, vê bem essa conexão com o conceito político, mas avançando também sobre aquilo que ele... E a gente lembrar, né? Ele tá... O Nomes da Terra, ele já está por aí também, né? Na discussão dele, né? Então, esse acho que é uma parte importante aqui desse primeiro tópico do Schmitt, da introdução, né? Vai lá, Douglas. Não sei se o Paulo tinha levantado a mão também. Vocês estão me ouvindo? E assim, a questão, eu acho, Caio, acho que é uma questão central essa que você levanta. Esse texto ele levanta uma questão, vamos dizer assim, filosófica no interior do trabalho filosófico do Schmitt, que é o estatuto tanto da exceção, ou seja, qual é a extensão da exceção, porque o partizan, em tese, ele está fora do limite da exceção, ele diz isso no início do texto, e do lado, na mão inversa, ele levanta uma questão para o estatuto do inimigo, imediatamente, porque se o inimigo está dentro do arcabouço jurídico, isso pressupõe que não há outra condição para o inimigo no interior do Estado a não ser inimigo. Ou seja, aquela questão que a gente sempre faz, Alexandre, bom, mas em que momento o inimigo pode ser ele próprio que reivindica, né, uma outra condição que não aquela do soberano? E ele próprio instaure o arcabouço legal. Né? E a resposta clássica é assim, a não ser por adesão. Então, assim, é como se a leitura do texto, né, do Partizan, ele joga luz, essa é a minha tendência de leitura, joga luz, e aí eu concordo com você, que não se trata de um corolário, ou seja, de um texto que vai enfatizar e, vamos dizer assim, derivar as teses lá do conceito político, mas, no seu espaço de autonomia, ele joga luz sobre aquele texto lá. Ele ilumina uma dimensão, que é a dimensão do inimigo, como, vamos dizer assim, o lugar daquele que assente ao poder e sempre assente. Estejamos nós ao abrigo da exceção ou ao abrigo da, entre aspas, normalidade jurídica. Né? Por sua vez, o partizan é aquele que, a gente até brinca, né? É o miliciano, porque na falta de conceito que, vamos dizer assim, possa ser mais didático, né? O partizan é o miliciano contemporâneo, que está fora do arcabouço jurídico de qualquer um, cria ele próprio a sua unidade jurídica e de legitimação de poder e enfrenta qualquer tipo de, vamos dizer assim, de oposição, de força e de legitimidade que se lhe apresente, seja por outro partizan, seja pelo próprio Estado, entre aspas, oficial. Então, o texto é muito interessante, porque ele é um texto que, digamos assim, ele não é um corolário, mas ele está em constante diálogo, porque toda a obra do Schmitt, a meu ver, por mais que a gente tente dizer que não, que são textos desconexos em períodos diferentes, mas ela está em comunicação. Essa referência do conceito político é a que mobiliza o espaço da legalidade, porque a exceção ela é um momento da legalidade, ela é um dispositivo da legalidade. No Schmitt, ela nunca deixa de ser. Por isso que o partizan está fora.
porque ele não declara a exceção. Ele vive fora desse abrigo, digamos assim. Então, é muito interessante considerar o texto, e o Roberto disse, olha, é exatamente por isso que os certos estados que, vamos dizer assim, não resistem à inclinação de agir como impérios, eles investem não, vamos dizer assim, quando eles querem destruir outras unidades estatais, eles investem não na cooptação direta só, também investem por aí, mas eles investem nas duas pontas da armação, digamos assim, tanto da legitimidade que envolve o conceito político, que envolve a exceção, por meio do dispositivo ditatorial, e, na outra ponta, no investimento dos partisãos, que, e aí isso explica, né, grupos, inclusive, que saem, grupos oficiais que saem desse espaço da legalidade no interior da exceção e atuam como partisãos, né, como milícias, passam a atuar como milícias. Né? E a história da Colômbia, ela eu diria, Schmitt, ele teria a história da Colômbia como, vamos dizer, o cenário absolutamente perfeito, né? No caso da América Latina, respondendo um pouco ao Roberto. Porque a história da Colômbia você tem, no interior da ditadura, que a Colômbia viveu, a formação de exércitos milicianos, né? Que eram, ao mesmo tempo, descendentes ou derivados do espaço militar oficial, e outras forças políticas ou forças militares, né, que eram criadas no contexto das FARC, né, que eram as forças revolucionárias, já contestando e se opondo, né, ao espaço da legalidade oficial, inclusive no interior da ditadura, inclusive em relação à ditadura. Então é muito interessante, assim como a Colômbia, e, num certo sentido, nós estamos caminhando para essa direção, né, incorporar esse contexto do espaço de legalidade que envolve a exceção na relação com o partizan, porque não deixa de ser uma relação, a guerra não deixa de ser uma relação. E, enfim, só para corroborar a sua observação, Caio, mas para dizer que não é um texto de mão única, digamos assim, que ilumina o partizan, mas ele joga a luz, embora ele não seja um corolário, não seja derivado, corolário no sentido de Spinoza, né? São aspectos que derivam de um primeiro aspecto originário, né? Mas é um texto, sim, que está dialogando e joga luz sobre o estatuto do inimigo. Né? E, nesse sentido, ele só corrobora a tese que alguns de nós vimos defendendo ao longo dos anos acerca do que é o inimigo. Né? Ou seja, o inimigo, na verdade, é aquele que assente ao poder sempre, e não há outro lugar para ele, a não ser se submeter às condições do soberano, esteja ele no espaço da legalidade ou no espaço da exceção. Então, sim, essa exaltação do inimigo que alguns de nossos colegas fazem, né, como se fosse a grande descoberta e o grande, vamos dizer, essa grande solução para o problema dos conflitos no interior do Estado, é, na verdade, uma releitura, digamos assim, para, vamos dizer, localizar o limite do conflito no interior de um perfeito controle, vamos dizer assim, de um total controle. Então, assim, é um texto muito, muito instrutivo, muito interessante, e eu concordo, né, com a sua leitura, Caio. Mas, ponderando isso, a gente nunca pode esquecer, né, assinando embaixo, né, o conceito do político como o texto que decifra a operação, vamos dizer, de movimentação política no interior daquela macroestrutura pensado no teologia política.
E esse outro texto é o que pensa, esse terceiro texto, Partizano, que pensa fora dessa macroestrutura. Paro por aqui, assim. Acho que esse ponto aí, né, Douglas, tem uma coisa também que aqui a gente consegue ver, tem umas leituras sobre esse ponto da inimizade, né, do inimigo público, mas tem algumas leituras que vão dizer que no limite ele não está defendendo o extermínio, né, o extermínio aqui da vida do inimigo, né, assim, que ele não... E me parece que aqui com o Partizan, ele... Ô, Paulo, beleza, bom final de semana aí. Ele não resta dúvida, né, quando ele afirma ali na 158, já no segundo tópico da introdução, né, o moderno partizan não espera do inimigo nem direito, nem misericórdia. Não é? Quando você fala, Dogão, que aqui a gente está diante ele também está falando sobre o estatuto teórico do inimigo, né? Acho que é isso mesmo. E ele está mostrando que isso pode, como o Felipe falou, né, o grau de intensidade está aumentando do combate, então vai chegar nesse ponto do inimigo ser exterminado. Né? E aí ele continua, né? Ele abandonou a inimizade convencional da guerra domesticada, né, do exército regular, né, do direito de guerra, do reconhecimento de direitos ao prisioneiro e tal, entrando no âmbito de uma outra, a da inimizade real, que se intensifica através do terror e da luta contra o terror até chegar ao extermínio. Então, quando você declara, após 11 de setembro, você declara a guerra contra o terror, você não tem, o inimigo passa a ser esse inimigo aqui, né? Para a gente pegar o exemplo mais próximo aí, né, nosso, né? E aí a gente está vendo, pelo menos a forma como eu li isso também, né, o grau de intensidade máximo, Felipe, que o Partizan, como o Douglas falou, vai lançar luz lá. Se tem aquela coisa lá no conceito político, né, que ele faz a distinção entre adversário e inimigo, e ele coloca: o inimigo pode chegar a um grau tal que você tem que a morte vai ocorrer, por mais que algumas leituras tentem dizer que ele não está defendendo isso, teoricamente ele está dizendo que pode, né? Mas aqui ele diz: existe um personagem que a radicalidade é tanta, a exceção é tanta, que ele nem espera misericórdia, ele nem espera direito, ele nem quer saber disso. E aí depois, na sequência, ele coloca, então, os tipos, né, de que a guerra colonial, né, é importante a gente observar, né, que é uma resistência anticolonial, portanto, vai aparecer esse personagem, né. E aí o ponto-chave aí, Douglas, que eu acho que também você falou, né, que conecta os outros textos, né? A guerra civil é um problema que vai ser resolvido pela ditadura. Então, ele não hesita lá no parágrafo de baixo em afirmar, né? O clássico direito internacional europeu reprimiu duas formas perigosas de manifestação da guerra e da inimizade, colocando-os como fenômenos marginais. A guerra do direito público europeu era uma guerra interestatal, travada por um exército estatal regular contra um exército estatal regular. A guerra civil aberta era considerada uma rebelião armada, derrubada com o auxílio do estado de sítio, pela polícia e pela tropa do exército regular, quando não conduzia ao reconhecimento dos insurgentes, que é uma outra categoria do direito internacional público, né, que é ligada às guerras coloniais, né, como partido beligerante, que é o direito internacional faz diferença entre beligerante e insurgente. No limite, eles estão ali, eles estão bem próximos, né? A guerra colonial não se perdeu de vista e tal, né? Então, depois que ele vai falar da Rússia. Aqui você vê, o estado de sítio é uma imagem da prática do estado de exceção, né? Da ditadura e tal. E aí, aqui, talvez, você usar essa categoria do inimigo que não merece clemência e nem pede por ela, né? Tipo, é o sujeito que não espera nada, né? Desse que ele está enfrentando, desse outro que ele está enfrentando. Né? Acho que é bem isso mesmo, Douglas, assim, tipo, lança luz lá em algumas coisas que no conceito político estavam nas hipóteses, né? E tanto que ele dá esses exemplos, né, históricos, né, da Revolução Cubana, na China,
começando pela Rússia, né? Começando pelo que o próprio século XIX russo, que é interessante também, né? Uma coisinha só, Caio, eu tava lembrando aqui, né? Ele retoma de novo, ele fala, quando ele está falando sobre a Rússia, logo na sequência, ele vai falar sobre o mito, né? É curioso como então, o que vocês estão comentando, né? Tem algumas categorias que no Schmitt permanecem mesmo, né? Você vê uma discussão lá da década de 20, a primeira metade, que ele ainda está levando e carregando peso depois. Né? E é interessante que esse ponto que você e o Paulo colocaram, né, da ligação com o solo e o mito, né, você percebe que esse ponto é interessante mesmo, como é que ele vai dizer que essa luta do irregular, né, ela está ligada à terra, à resistência e defesa da terra contra o invasor, e ela ativa um mito, que é justamente o que vai mobilizar, então, para o combate. E ele mostra aí, quando ele fala da Rússia, como até o Stalin usou isso, né? A partir da resistência da Rússia à invasão também do Napoleão, né? Apareceu, e aí você vê, os anarquistas, né? O Bakunin, o Kropotkin, né? E aí ele põe na chave nas costas do Tolstói o quê? No Guerra e Paz, o Tolstói está na literatura movimentando esse mito do russo resistente autóctone, né, que expulsou o exército imperial Napoleão. E aí o Stalin vai mobilizar isso. Aí o ponto aí, Felipe, que eu me coloquei, pegando esse gancho do mito aqui, né, até onde o partisã autóctone para ele é uma imagem do mito do nacional, porque a gente tem que lembrar, lá atrás ele está lendo o quê? O mito da luta de classes, né, com o Sorel, que mobiliza então a revolução pela via socialista, marxista, vamos dizer assim, e isso aqui. Aí ele vai dizer, mas existe um mito mais forte, que é o mito do nacional, né? Eu até coloquei no formato, na minha notinha aqui, no formato de pergunta, né? Atentar para a retomada da ideia do mito e sua força de mobilização. O partisã autóctone é o mito nacional? Será que é isso que ele está no horizonte, né? É uma coisa interessante para a gente pensar. Pensando aqui dentro do espectro do pensamento do Schmitt, né? Sem colocar outras hipóteses. Né? Então você vê que ele vai dizer que o Stalin mobiliza, aí você encontrou, né? Seu épico Guerra e Paz contém mais força mitificante do que qualquer doutrina política e toda a história documentada. O mujik inculto e analfabeto é visto por Tolstói não só como mais forte, mas também como mais inteligente que todos os estrategistas e táticos. Na Segunda Guerra Mundial contra a Alemanha, Stalin retomou esse mito do partisã nacional autóctone, colocando de forma muito concreta a serviço de uma política mundial comunista. Aqui me parece que ele está dizendo que não é bem o mito nacional, né? Mas o limite, depois o Stalin não vai ficar nessa chave internacionalista, né? Ele vai falar de revolução num país só. O stalinismo vai virar isso. Ele perde esse espectro internacionalista do marxismo, né? Então, mas mesmo esse internacionalista parece que tem um momento anterior, parece que ele está querendo indicar, assim, que é esse do da nação. No limite, o mito do nacional é o mais forte. Parece, não parece? Tipo, parece que ele ainda está levando aquilo da teoria política do mito, né? Aquelas coisas que... E aí depois ele aponta algo efetivamente novo, que é o Mao Tse Tung na China. Que não tem, né? Acho que, pelo que me lembro, essa Revolução Chinesa, essa pretensão internacionalizante, né, mundial. Você está fazendo nacional mesmo, né? Você está mudando ali. Então é interessante a gente recuperar esses dos outros textos que a gente já leu, né? Você vê como é que tem alguma conexão aqui, né? Ele está mostrando essa figura, né, do combatente irregular, partisã, e a gente pode conectar ela lá, né, com os outros textos dos anos 20, né, a teoria política do mito, em que ele está, no fundo, fazendo um enfrentamento com o mito de luta de classe, né, do marxismo. Só para ler essa passagem inteira, né, aquela que, né, Tolstói eleva o partisã russo do ano de 1812 à qualidade titular das forças elementares da terra russa, que o célebre imperador Napoleão, juntamente com seu brilhante exército, sacode de si como um parasita. Importuno, né? Depois, né?
essa figura é mais inteligente, sobretudo, do que o próprio grande general, né? Então, você vê, que consegue fazer frente a isso tudo. Né? Dogão levantou a mão ali, ó, não sei. Mas é curioso, né? Como que esse texto também ele está abarcando tudo a conjuntura, inclusive também, né? Então, tipo, ainda assim é uma leitura, tem uma, como ele quer mesmo propor, né? A teoria do Partizan, mas está mobilizando exemplos históricos do período também, né? Você vê como que o Schmitt estava antenado, inclusive, porque logo na sequência vai ser a passagem que eu havia lido lá, né? Acho que depois ele cita, igual o Caião comentou mesmo, né? Ele cita o texto, enfim, textualmente, né? Ele fala sobre o Che Guevara, sobre o Fidel Castro, enfim, e cita um texto, né? Ele fala, tive acesso a tal edição, não sei o quê. Então, como que ele estava antenado a esses enfim, Exatamente, Filipão, que eu ia dizer. A gente tem que essa coisa, né, que é um certo tipo de leitura do Schmitt, que como se ora ele fosse alguém do seu tempo e ora fosse apenas um jurista desempregado que tivesse dando opiniões, né, assim, em geral, sobre o direito. Na verdade, é um texto completamente inserido com o momento que a Europa está vivendo, e principalmente os países, vamos dizer assim, do eixo do poder da Europa, né? A Alemanha, principalmente. E pensando esses países, tendo em vista os países que vão sair forte, que saíram, né, forte da Segunda Guerra. E como que eles estão resolvendo os problemas internos, com o problema com o qual a Rússia convive até hoje. A China não convive mais. É um enclave no interior da China. E a gente teria que ver como que esses países produziram teorias a respeito desses grupos. Porque são grupos rebeldes no interior desses países que estão fora do escopo do inimigo. E ele está atento a isso. Ele está atento a isso. E aí é preciso investigar. Né? Eu não sei, eu não vi isso. Mas quando você estava falando, Felipe, eu lembrei, por exemplo, os grupos que vão surgir na Itália, as Brigadas Vermelhas, né? Na Alemanha, Baden-Meinhof. Eles são grupos que vão surgir nos anos 60 e seriam exatamente no escopo dos partisanos, porque estão fora, inclusive, dos partidos, né? Estão fora das malhas do Estado, da pura clandestinidade, e enfrentam qualquer legalidade estabelecida, inclusive a dos partidos a que pertenciam. Então, assim, ele está completamente atento. E isso para dizer o seguinte, que eu não gosto dessas leituras que deslocam o Schmitt para um lugar que é um lugar que eu acho que nunca se pôs, né? Que é o do comentador abstrato, né? Eu brinco que essa figura, né? Do avaliador da história onisciente e atemporal. Ele não faz essa figura que porque ele não tem muita paciência e muito tempo para fazer genealogia, fazer história do pensamento. Essa não é a dele. Mas perfeitamente está atento ao que está acontecendo. E aí, Felipe? Então, até eu acho que, bom, teria outras coisas, né, também. Uma coisa que me chamou a atenção foi ele ainda assim falar em termos de estado total, e se ele não... Porque depois mas isso aí, enfim, coisas da pesquisa, assim, né? Ele ainda retoma uma categoria que, tipo, até então, mas justamente por conta de ele mesmo diz, né, na apresentaçãozinha, né, que ele estava trabalhando nisso por conta da reedição do Conselho Político, da edição definitiva e tal. Então, ele também trabalhou nessas conferências e juntou sob esse título Teoria do Partizan, né?
Então deve ser por isso que, enfim, mas eu achei interessante ele ainda trabalhar com essa categoria, que ele até então não tinha mobilizado novamente, né? Aparece nesse texto aqui. Bom, mas... Até bem como no tópico 3, depois que ele fala do pirata, né? Tipo... Que também, você vê, é curioso, né? Que ele está escrevendo, o Terrimar, ele retoma, né? Que é de 40 e pouco, né? Salvo engano. Né? Então, é interessante isso que o Dogon comentou, né? Como que, no fim das contas, é alguém que está atento mesmo aos acontecimentos do tempo, né? Por isso, e você vê, é curioso, ele tem um modo de ler, um modo de intervir, né? Lá em 29, a gente leu o texto, né? A Era das Despolitizações, Neutralizações, ele fala, conhecimento é conhecimento do presente, ele cita de vez em quando essas frases assim, né? E você vê, então, é alguém que é um modo de intervir mesmo, assim, né? E aí ele comenta de uma palestra aqui, isso aí é só uma dúvida para o grupo, assim, né? A Ordem do Mundo depois da Segunda Guerra, que foi uma conferência dele em Madrid. E ele, aqui, a referência está em espanhol. Será que essa conferência foi em espanhol? Não sei. Mas eu tenho ela aqui. Então, eu contei também, que a coisa eu mando lá no grupo, né? Ela em espanhol, né? E aí eu tava curioso se foi, enfim. Professor Roberto, abriu o áudio aí, se quiser. E aí, assim, aí ficaria, depois dos próximos encontros, a parte... Eu tinha, enfim, feito essa divisão arbitrária, mas não sei se eu acho que vai dar certo, né? Em três encontros, digamos assim, né? Pelo menos. E daí ficaria depois a evolução da teoria, em que ele vem desmembrando tudo isso também que estava já comentando, e depois aspectos e conceitos do último estágio, que seria a parte 2 lá na frente. Acho que dá certo, né? Dessa maneira, antes da gente... Aí, Caio, até uma coisa que eu ia perguntar, e depois a gente vai discutir o texto do Bernardo, que daí eu vou... Eu vou digitalizar. Beleza. Eu vou levar essa semana lá para... Aqui perto de casa tem o Xerox aqui, que os meninos fazem bem, assim. Eu vou pedir para ele ficar bem legal, assim, para mandar lá no grupo. Que aí, pelo que eu conversei com o professor Bernardo, ele viria no novembro, né? Para finalizar. E aí eu vou digitar, eu vou pedir para os meninos digitalizarem o risco do político inteiro, tá? O livro dele, a gente manda o livro inteiro, mas a ideia é a gente ler o primeiro capítulo. Pô, legal, que esse aí a gente não tem o PDF. A construção do inimigo, né? Legal. Então, e aí a gente vai vendo qualquer coisa, se qualquer coisa a gente terminar isso aqui já entrar no Teoria da Constituição, ou, enfim. Dá para ler o Bernardo também, né? Sim, antes, entrar né? na Teoria da Constituição ano que vem, aí que a gente vai ficar bastante tempo, né? Não sei. Sim. Beleza. Mas eu vou, essa semana, já vou levar o livro ali nos meninos ali para eles digitalizarem, para disponibilizar para o pessoal aí. O professor Roberto quer comentar alguma coisa? Mas eu acho que a princípio é isso, né? Deu para a gente. Essa introdução é muito. Esse texto é muito interessante, né? Menos estudado, né? Isso é curioso, né? É um texto do Schmitt menos explorado, assim, né? Pelos comentadores e tal. Então, assim, acho que a gente fez bem em retomar esse, né? E para quem está pensando em continuar na pós ou ingressar, tá vendo, o Roberto deu uma dica aí, né? E o Douglas, porque essa relação eu não tinha feito, essa das milícias, né? Isso é bem curioso, né? Bem interessante. E as doutrinas de segurança nacionais, né? Assim, que é a imagem da guerra civil, né? Que, no fundo, é a ditadura, né? O espírito da ditadura, né? A defesa contra esse inimigo interno. Então, é um tema bem interessante mesmo, assim, para observar. Você comentou, a América Latina é algo que, para quem está pensando em doutorado aí, né? Então, Guilherme, essa leitura Schmitt em perspectiva para a América Latina, de repente com os juristas latino-americanos, ela é meio que assim, se tem que preencher aquele requisito de originalidade, está preenchido. Quem escreveu, por exemplo, aqui sobre o Arturo Sampaio, na Argentina? Então, assim, como é que esse cara leu isso, né? A questão é interessante, assim, para pensar dentro do direito, claro, tem outras possibilidades aí, né? E aí você vê que é uma área que também você coloca uma chave
como eu coloquei aqui, também, se você for, por exemplo, pensar no direito internacional público, você fica nessa chave algo sombria que o Schmitt está colocando, né? O direito internacional sempre naquela matriz Kant-Kelsen, né, normativa, como é que ele fala? Docilizando a guerra, né? Normalizando tratados internacionais, e aqui você pega o cara que vai vir com a botina mesmo. Não, mas isso aí, primeiro você tem que dar conta do cara que está sentando a botina lá embaixo, lá. Depois, em alguns momentos, ele não tem como fazer acordo com ele, não. Ele não está esperando nenhum tipo de tratado, de clemência, de misericórdia, não. Então é uma chave diferente, né? Também dá para explorar. Mas isso é para, como disse o Roberto, né? Eu também já tenho mais passado que futuro, eu não tenho mais cronológico tempo para fazer isso, né? Então... Mas é interessante, essa é uma chave bem interessante mesmo. E aí tem pela América, o Douglas citou a Colômbia, né? Tem um monte de espaço, assim, no México também, tem que ver como é que o pessoal estava lá. Beleza? 10 para o meio-dia. Acho que deu conta da introdução, né? Deu da introdução. Aí, no próximo encontro, Felipe, você que vai fazer, você vai facilitar aí, como é que vai ficar? Então, o Paulo se colocou à disposição de fazer tudo, mas eu vou junto. Paulo. Coitado. Aí eu tô sempre junto com ele, assim, os pontos que ele comenta, eu sempre tento trazer alguma coisinha já para ajudar, né? Mas ele se colocou como uma espécie de facilitador oficial do grupo aí, né? Aí, enquanto ele se dispôs aí, vamos... Mas aí a gente pega a partir do segundo ponto, né? Na evolução da teoria, eu mando certinho lá, data depois do grupo. Beleza, gente? Deixa eu só parar a gravação aqui. Como é que faz?